o avião é o meio mais seguro, você mesmo sempre disse isso, né? É. Mas a gente tem um monte claro que se a gente for pôr em percentual do tanto de voo que tem, se a gente pegar eu não sei como é que chama aquele, um mapinha que você vê quantos aviões tem lá, parece um formigueiro, né? Como é que chama aquilo lá? É um aplicativo que tem, né? Fly Radar, né? Fly Radar, né? Que ele recebe sinais, esse aplicativo ele recebe sinais via satélite, né? Porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da aviação, então muitos aviões, eles emitem um sinal, esse sinal é transmitido por um satélite, o satélite, então, eles recebem sinal de satélite. E eu ouvi falar que o futuro aí é um voo por tablet. Não. Pode ser. Hoje em dia nós já usamos tablets para ajudar no cálculo de performance, de combustível, de viagem, de peso para pouso, enfim, para uma série de condições. Hoje em dia nós temos um sistema parecido com esse. Escuta, e o que é melhor ou menos pior ou mais seguro? O jato ou o turbohélice? Todos são excepcionalmente seguros, todos eles. Mas por que houve essa transição então? Não, temos de velocidade, de tempo. Vamos analisar, né? Se você é um fazendeiro, né, e você usa o seu avião para visitar sua fazenda como uma ferramenta de trabalho, né, às vezes é melhor, é mais barato, mais econômico, né, você usar um avião turbohélice, um bimotorzinho, né, porque você vai usar uma pista menor para poder sair ou para poder chegar. A infraestrutura é bem menor. O avião a jato ele exige um cuidado um pouco maior, né? Uma pista, se for possível, uma pista asfaltada, maior, né? Então, para o fazendeiro que cada espaço, cada pedaço de chão é útil para a agricultura, para a pecuária, enfim, para as suas necessidades. Então, quanto menos você usar de pista, melhor para poder usar. Eu lembro que uma vez eu voei, eu estava em Cacoal, Rondônia, voamos para, acho que Brasília, ou para Cuiabá, depois Brasília, sei lá, isso. E eram duas hélices. Mas dá uma má impressão, você fala, vou entrar nesse... A impressão que dá é igual carro velho, né? Mas não é só impressão mesmo. É só impressão, porque hoje em dia tem muitos aviões turbohélices, mesmo aviões regionais, que tem uma aviônica, um equipamento dentro do cockpit, ali na cabine de comando, que são tão modernos até mais que muitos aviões a jato, né? É impressionante, é algo fantástico. E aquela cabine de comando que vocês ficam lá, o cockpit, ele é blindado? Por exemplo, se tiver um sequestro ao avião. É blindado. Como é que você descobre que o avião foi sequestrado, por exemplo? Nós temos os nossos meios, né? Nós temos as senhas, contra-senhas, os procedimentos. Nós temos os nossos métodos para descobrir como é que está acontecendo alguma coisa de anormal durante a viagem. Nós temos nossos métodos. Entendi. Né? Porque a gente imagina, você falou, se mas é blindado. Tomou lá, como é que a aeromoça não... Aliás, essa blindagem da porta ou da cabine de comando, ela foi provocada por problemas de terrorismo no passado, né? Então, chegar à conclusão de que essa porta tem que ser blindada. Então, o acesso à cabine, ela é muito restrita, né? E nós temos que tomar uma série de cuidados para saber quem é que está do outro lado da porta. Nós temos meios de descobrir o que está acontecendo lá atrás. Não tinha antigamente, pelo menos a gente via nos filmes tal, eu quero visitar a cabine do comandante tal. Sim. No passado isso era possível, durante o voo isso era possível, né? Um voo de turismo, né? Passeio, mas hoje em dia, principalmente depois desse problema do 11 de setembro, isso aí ficou inevitável. O 11 de setembro foi um marco, então, na aviação, né? Foi. Infelizmente foi. Na área de segurança, infelizmente, porque é prazeroso você mostrar o nosso escritório no céu, né? Para o passageiro, para uma criança que sonha algum dia atingir isso. É fantástico. Mas, por questões de segurança, isso já ficou limitado. Mas a cabine de comando... dependendo da situação, durante o avião, no momento que o avião está no chão, não há problema nenhum, né? A criança quer conhecer a cabine, ver como que é, aquilo tudo ali, né? É muito legal, é gratificante.
gratificante, né? Caramba. E de repente se ali você pode estar alimentando o sonho de uma criança de dar continuidade à carreira. Não, porque é um troço surreal, não é um negócio que você vê todo dia, né? Ah, sim. Primeiro claro, que você não viaja todo dia, né? Por sim, mais. Pô, você vê Nossa Senhora, você fica. O cara não quer outra coisa na vida. É verdade. Escuta, e aí eu pesquisei alguns. O nosso país é o quarto mais seguro do mundo em questão de aeroportos e acidentes e. Eu não sei. Não sei se quarto, mas. Eu não sei também exatamente. Eu não sei a classificação, mas o nosso sistema de segurança, de vigilância, ele é considerado um dos melhores do mundo, inclusive. Assim, isso não tem dúvida. Se você andar por alguns países, por exemplo, do continente africano, do continente asiático, você vai ver que aqui nós temos um sistema de vigilância, de monitoramento. Muito bom mesmo. E ponto cego. Eu lembro que eu tinha um amigo que era controlador, ele era de torre, assim, aqui do Pama e tal. Sim. E ele comentava que alguns lugares tem pontos cegos, né? Não sei se ainda hoje tem, porque isso aí eu tô falando de uma conversa de 10 anos atrás. Mas nós temos alguns meios de você, nesses momentos que você talvez venha a perder contato entre um ponto com o controle, né? Você pode tentar utilizar frequências alternativas, frequências de emergência. Essa frequência de emergência é uma obrigação praticamente de todos os pilotos quando estão trabalhando, estão em voo, né? Ficar na escuta, né? Que às vezes é um sinal de um pedido de socorro, um pedido de urgência, né? Então, através dessa frequência, então nós temos condições de saber se tem alguém com algum problema de comunicação. Nós temos sistemas no avião também que, se você confirmar, saber que você realmente está com problema de comunicação, você tem um sistema que te coloca um código e o controle já sabe que você está com problema de comunicação, e ele já sabe, ou vai tentar separar os aviões que estão no seu caminho ou no seu entorno também, né? Existem várias possibilidades. E hoje a ferramenta mais atual que nós temos é via computador. É o tipo do nosso WhatsApp, né? Que você não fala mais por voz, basicamente, né? Você usa apenas o computador. Você mandando mensagens para o controle, o que você quer fazer, onde você está, para onde você vai, qual a velocidade que você está, né? Se você vai precisar fazer algum desvio por causa de nuvem pesada que está pela frente. Como é que você sabe que a nuvem é pesada se ela não entrou ainda? Mas nós temos um radar, né? O radar meteorológico no avião, né? E ele te cobre até em torno de 500 km de distância, mais ou menos, né? É claro que uma definição melhor, boa dele mesmo, você vai conseguir em torno de 70 km de distância. Então, porque nós estamos voando a 700 km por hora, sei lá. Mas você vê, principalmente durante a noite, você tem condições de ver as nuvens, analisar as nuvens, como é que elas estão pela frente, se são nuvens pesadas. Você vê raios, né, saindo das nuvens. Então, o raio derruba o avião? Olha, eu acho que não derruba, não. Ele pode dar um susto tremendo, né? Pode dar um transtorno, às vezes de um voo mais... com um pouco mais de turbulência, mas não é algo que o piloto gosta de enfrentar. O que é a turbulência? É o ar, fica girando de um lado para cima, o ar fica em movimento. E aí você entra ali naquele meio. Exatamente. Às vezes o ar em movimento, o ar está subindo, o ar está descendo, né? E essas nuvens muito pesadas, né? Elas têm essa variação de ar subindo e descendo, é muito grande, e dentro dessas nuvens muito pesadas existe a fabricação de gelo, de neve, né? Então é isso que acaba danificando o avião. Mas o raio dificilmente ele vai atingir, porque você tem que ter um fio terra, na realidade, né? E nós não temos contato com a terra. Então o raio ele vai passar por uma parte do avião, e tem uns cabinhos, né? Como se fossem uns fios de cabo de aço, né? Que na ponta das asas, nas pontas do avião, asas, o estabilizador traseiro, né? Que por onde ele entrar, ele vai ser por um desses pontos. Então ele pode deixar uma marquinha, um pontinho queimado, né? Pode ser que venha danificar uma antena, mas para essa situação, o avião ele tem uma série de redundâncias, uma série de equipamentos por redundância. Se você perder um, você tem outro
para poder te auxiliar num voo seguro. Caramba, então é seguro de tudo mesmo? Nossa Senhora. É seguro. É muito seguro, não tem dúvida. E eu vi lá que talvez os 4 aeroportos mais perigosos aqui do nosso país é Bahia, Ilhéus, né, o Santos Dumont no Rio, Congonhas aqui em São Paulo e o de Vitória. Os aeroportos perigosos, eles são basicamente por questões meteorológicas, às vezes é o problema do piso. O de Santos Dumont não acredito muito não, apesar da pista ser muito curta, né, mas o material que é empregado na construção da pista, né, ela te dá uma frenagem muito maior do que num aeroporto grande, né? Tem um composto que mistura com o asfalto da pista, que é bem emborrachado. Então, essa borracha... Fica poroso. Ela te ajuda para segurar o avião, né? E tem uns rachadinhos, né? Umas ranhuras para a água ela entrar ali e ela sair o mais rápido possível. Então, você não corre risco de ter poças de água no aquaplanagem e tal. Exatamente. E eu também dei uma olhada que quando tem a chuva muito forte, assim, o impacto tem que ser um pouco maior, que é para... Aquaplanagem? Para que o avião não corra esse risco de aquaplanagem. Exatamente, é isso mesmo, né? Você, durante o dia é fácil você identificar, porque você vê um espelhamento na pista, né? Quando chove e a água tem água sobre a pista. Então, nessas condições, você tem que analisar como vai ser a sua aproximação, como vai ser o seu pouso. Então, por mais que o piloto ele seja muito vaidoso de tentar fazer aquele pouso macio, tranquilo, né? Que é mais seguro, que o passageiro chega até bater palmas, né? Mas você tem que pensar na segurança. Então, às vezes você vem um pouco mais brusco, né? Por quê? O que é a aquaplanagem? A aquaplanagem, o que é? O pneu do avião, ele não atinge o solo, a superfície, né? Ele fica numa camadinha bem fininha de água que tem por cima da pista, né? Então, aquele atrito do pneu com aquela água, ele pode provocar até um aquecimento do pneu, né? Como se o avião estivesse lixando o pneu, né? Interessante. Nossa. Né? Então, você tem que vir para quebrar essa camada o mais rápido possível, né? Muito legal. Que a estatística diz aí que o grande perigo são nos 3 primeiros minutos depois que decola e nos 8 antes de aterrissar, é isso? Esses são os momentos perigosos. Não, os momentos criticamente são antes do pouso e durante a decolagem, né? Mas por que antes do pouso? Se ele está no ar, pô. Mas tem uma série de fatores. Vamos analisar. Você não sabe o que você vai encontrar durante o toque da pista. Às vezes uma estrutura do trem, um pneu pode estourar também. Você não sabe quais. Tudo é mecânico, né? Tem inclusive equipes que ficam entram na pista lá de quando em quando para retirar coisinha do asfalto. Nós temos um acidente, uma fatalidade que aconteceu no passado com o Concorde, inclusive, né? Que o avião ele acabou, os motores pegaram fogo e o avião acabou caindo logo em seguida, o Concorde. Isso foi por causa de detrito, né? Que a gente chama de FOD. É um detrito que o avião acho que o avião que havia pousado, se não me engano, ou o avião que decolou, não tem exatamente agora, não lembro exatamente como é que foi a situação. Ele deixou cair uma peça sobre a pista, né? Aí quando o Concorde ele decolou, ele passou por cima dessa peça, né? Essa peça ela atingiu o tanque de combustível, aí começou a vazar combustível em cima do motor e aí pegou fogo, né? Então isso pode acontecer, né? De você encontrar esse tipo de detrito, né? Mas essa situação você vai encontrar basicamente em que momento? Quando um avião pousa por uma situação de anormalidade, com problema de fluido hidráulico que está vazando, ou combustível que está vazando, isso é possível, né? Tudo mecânico. Então, nessa situação, aconteceu faz pouco tempo, um avião de uma companhia aérea, há uns meses atrás, né, durante a noite, em Guarulhos. O avião decolou e durante a decolagem passou uma anta na frente dele. Caramba! Durante a noite, né? Aí o que aconteceu? Ele tirou o avião do chão, né? Porém a roda do avião, o trem de pouso do avião, ele chegou a bater em cima da anta. Aí ele começou a ter indicação talvez de problema hidráulico, algo parecido.
ele optou por retornar para Guarulhos, que é uma pista grande, tem mais recursos, né, de bombeiros, enfim, uma série de facilidades, né, para essas situações, né? Então, o que teve que se fazer? Teve que se esperar, teve que ver o que tinha acontecido, limpar a pista, analisar o que vai ser, quais as decisões vão ser tomadas. E aí todo mundo fica taxiando, porque não para, fica fazendo espera, né? Caramba. Fica fazendo espera no voo. Mas aí nessa situação, às vezes quando o tempo é um tempo indeterminado, você não tem ideia de quanto tempo que você vai gastar, né? Certamente muitos aviões ou foram para um outro alternado, foram para uma outra cidade, aguardar novas situações, novas informações, né? No caso de Guarulhos, como nós temos 2 pistas, né? Eu acho que a outra pista ela foi usada para pouso também, né? Mas de qualquer maneira, o trânsito de veículos de um lado para o outro, isso interrompe durante algum tempo a operação. Caramba. Aí depois o avião veio para pouso, né? Depois de tá limpo, né? Mas ele estava com problema de vazamento. Você vê, né? Um bicho daquele tamanho que é o avião, um pneu, sei lá, do tamanho dessa casa aqui, e uma anta que teoricamente é um bicho de meio metro. Você não lembra do caso lá nos Estados Unidos, que o avião ele tinha acabado de decolar e pegou um bando de gansos pela frente, né? E acabou apagando os 2 motores, né? E ele acabou pousando no rio, né? Apesar que os gansos que lá existiam, os gansos selvagens, eles eram muito grandes, mas eram tantos passos que acabaram apagando. Que a turbina suga. Suga. Mas ali ele chocou com toda a parte do avião, da asa, motor, né? E acabou apagando, né? Então, mas pássaros também eles acabam provocando. E balões, urubu. Balões. Aqui tem muito balão, né? Balões. Isso é uma coisa perigosíssima. Eu já fui criança, gostava de ver balão caixa, balão laranja, balão mexerica, balão cruz, acho fantástico, né? Acontece que, infelizmente, né, apareceu um maior número de aviões no ar, nas chegadas nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Rio de Janeiro também, né? E os baloeiros eles começaram a fazer balões imensos, né, com aquelas bandeiras imensas, né? Isso é perigosíssimo. Mas então, mas você vê, porque é grande demais, né? Nem sempre. Porque é muito rápido também, né? Não é por isso não. Às vezes pela visibilidade. Eu lembro uma vez eu estava vindo do Rio para São Paulo de noite, né? Eu estava talvez 20 mil pés, em torno de uns 5 mil, 6 mil metros de altura. Teoricamente, um chinesinho não ia chegar nessa altura, né? Então você quer o balão era grande, né? E eu lembro que o tempo estava nublado, né? E mesmo assim consegui ver o vulto do balão passando do meu lado, muito alto, né? Infelizmente, as equipes de baloeiros, eles não pensam nas consequências do que isso pode acontecer, ou das consequências de um choque de um balão desse tamanho com um avião. Não tem ideia, né? Usam botijão de gás, usam estruturas metálicas, às vezes, para fazer a armação do não balão. é só aquele papel... Tocha, não. aquela parafina que você usava no passado, esquece isso aí, esquece, né? E aquela bandeira imensa, né, que eles carregam, né? Então você imagina a força que tem que ter esse Mas balão. os radares pegam? Não, porque não é metálico, né? Não é metálico, né? É muito triste. Então é o balão e o piloto mesmo. A torre, infelizmente. você só consegue avisar depois que você viu ou que você está perto. Normalmente, quando a torre ela observa o balão, ou quando o avião, o piloto, ele avisa que tem balão, ele está vendo balão e tal, normalmente ele avisa. Então a gente tem uma informação automática, né? Quando a gente tem uma frequência de rádio, que isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil não, né? Então, que ele vai passar informações, a pista de pouso é essa, a temperatura é essa, condições da pista é assim, tem camada de nuvem ou não tem, né? E depois, como última observação, o balão. Cuidado com os balões de ar quente, tá? Infelizmente, né? Nós como na aviação, nós nos preocupamos sempre muito com a segurança, ou seja, muito do que nós temos hoje
em virtude do que aconteceu no passado, né? Então, para evitar de repetirmos os acidentes do passado, então nós tomamos certas precauções, né? E, infelizmente, o que eu vislumbro é que, da maneira como esse pessoal que eu julgo que é irresponsável de soltar esses não, balões... até porque é proibido, crime, né? Mas tem pessoas que têm certa influência, infelizmente, né? Mas o que eu vislumbro é que, se não tomar nenhuma atitude mais séria, né, nós vamos ser obrigados a esperar que aconteça um acidente, né, que para depois tomar uma atitude muito mais séria, tipo crime inafiançável, coisa do gênero, né? Uma prisão preventiva, enfim, como realmente fosse um crime muito sério, né? E, infelizmente, está indo para isso, né? Tudo que nós temos na aviação é em cima de estatística, né? Acidentes, olha, estatisticamente o aeroporto ele tem uma certa margem de segurança, está previsto acontecer um acidente após 100 mil horas, 100 mil pousos. A chance disso acontecer é real, né? E então, com um acidente com balão, é real também, né? Porque enquanto ele estiver à noite e ainda com a tocha, é uma coisa, né? Mas, a partir do momento que a tocha começa a se apagar, né, você acaba não vendo ele, principalmente durante a noite, né? Ou um objeto como esse, um balão, ele vai cair em cima de uma petrolífera, de uma petroquímica. É um perigo. É perigosíssimo, né? Então você não sabe o que pode acontecer após a queda de um balão como esse. Eu acho muito bonito, muito legal.